Pessoal, bom dia, prazer grande estar aqui com vocês, obrigado ao Bruno e à NSC pelo convite para estar aqui. Eu peguei uma gripe ontem, começo de gripe, eu estou meio baleado, então vocês vão me desculpar aí que a voz vai sair meio truncada. E isso me fez lembrar de um ditado antigo lá do interior de Minas. Eu sou mineiro de Belo Horizonte e a gente acha em Belo Horizonte que não tem sotaque. Então, a gente diz sempre que eu sou mineiro, como se não fosse fácil de ver, né? Mas o ditado lá no interior diz o seguinte: tem duas coisas que faz mal a gente. É vento pelas costas e sogra pela frente. E ontem eu vinha dar uma caminhada rápida lá no Rio, no aterro, e entrei no elevador do prédio, entraram algumas pessoas na minha frente, eu fiquei debaixo do elevador, do ventilador. Então eu suado da caminhada e o ventilador soprando aqui nas costas. Foi exatamente o ditado, então não foi a sogra, mas foi o vento pelas costas que me derrubou ontem. E na hora eu imaginei que não ia fazer bem, não fez mesmo. Mas, bom, isso é para dizer que eu estou com a voz meio atrapalhada. É um prazer estar aqui com vocês. Esse assunto de inovação é um troço apaixonante. Hoje eu aplico inovação nas cidades. Então, nós estamos trabalhando com o conceito de cidades não só inteligentes, mas cidades mais humanas e inteligentes, que é um conceito um pouco diferente do Smart City, mas é muito interessante. Isso é o laboratório nosso na universidade, é sobre isso. No capítulo da inovação, eu vou passar rapidamente para chegar na quarta onda da inovação e voltar começando lá na 1, 2, 3, só para todo mundo se localizar o que está acontecendo, porque aconteceram uns fenômenos nos últimos anos que precisa de um pesquisador, no caso foi um cara lá em Harvard que ficou famoso com esse estudo que ele fez das 4 ondas da inovação, para localizar isso no tempo. Então o que aconteceu? Primeiro, como é que era a inovação do início dos tempos até a Primeira Guerra Mundial? Era um inventor solitário, no laboratório dele, ele desenvolvia a lâmpada, desenvolvia a máquina a vapor, desenvolvia produtos tangíveis que depois levavam o nome do cara, inclusive. Então, várias empresas foram criadas nessa época. O símbolo dessa época internacional é o Edison, que criou a Edison Company, da lâmpada, etc. e tal. E do lado americano, os americanos, quando eles pensam numa inovação, eles imediatamente querem mostrar isso para o mercado. Não sei se vocês sabem que a primeira aplicação da luz elétrica que o Edison fez foi na Wall Street, em frente à Bolsa. Então ele queria mostrar para todo mundo que tinha um negócio interessante para investir. Essa fase aí durou até o começo do século passado, até a Primeira Guerra, localizar no tempo, 1915 e tal. No Brasil, o nosso maior exemplo dessa fase é o Santos Dumont, que inventou o avião, foi o primeiro cara a voar um avião saindo do chão. O mundo inteiro vê o criador do avião como os irmãos Wright nos Estados Unidos, mas o avião deles voou bodocado do chão. Bodoque é uma palavra mineira, que em cada estado do Brasil tem um nome diferente. É bodoque, estilingue, funda, atiradeira, não sei o que e tal. Em Belo Horizonte, bodoque. Então, o avião dos irmãos Wright foi bodocado do chão. Ele voou e aí conseguiu se manter no ar em 1904. Em 1906, o Santos Dumont voou saindo do chão. E esse foi um grande fenômeno. A diferença entre o Santos Dumont e os irmãos Wright é que o Santos Dumont queria mostrar para todo mundo que ele era um fenômeno. E ele era um fenômeno mesmo. Ganhou os prêmios todos do Clube de Engenharia de Paris, etc. E os irmãos Wright queriam ganhar dinheiro. Então a situação é um pouco diferente. Eles fizeram logo em seguida a empresa e o primeiro voo que eles fizeram, bodocados do chão, em 1904, foi para investidores. O Santos Dumont, ao contrário, ele queria mostrar para todo mundo que ele era muito bom, então ele fez na Praça Bagatelle, em Paris. Diz a história que tinha 2 câmeras de vídeo em Paris nessa época. E o filme do 14 bis o ano, você vê a outra câmera. Significa que as 2 câmeras que existiam na época estavam lá para filmar
o voo do Santos Dumont. Os irmãos Wright voaram em segredo para investidores. O Santos Dumont voou na praça pública, filmado pelas únicas 2 câmeras que existiam na época. Voou a 200 metros, né, 12 de novembro de 1906, e depois o resto foi comercializado, desenvolvido e tal, em outros lugares. Então, a primeira onda da inovação, até 1915, é o inventor solitário, típico Edison, Santos Dumont, esse pessoal que fazia tudo por conta própria. Daí para frente, os investimentos necessários para se desenvolver a inovação já eram muito grandes. Por causa da guerra, o pessoal queria desenvolver coisas grandes, capazes de competir, de destruir internacionalmente, por causa da Primeira Grande Guerra. E aí os laboratórios de pesquisa e desenvolvimento das multinacionais começaram a ser o motor da inovação naquela época. Então, de 1915 até 1950, claro que essas fases são uma amontoa, né, em cima da outra, mas até 1950 o que existia era o laboratório de P&D das multinacionais. Então, quem que desenvolvia inovação era o laboratório da AT&T, o laboratório da IBM, o laboratório da 3M, eram os grandes multinacionais que desenvolviam as inovações, novos produtos, nos seus laboratórios, porque precisava de muito dinheiro para fazer aquilo. Quando veio a Segunda Guerra, o pessoal que voltou da Segunda Guerra não queria trabalhar apenas em empresas grandes. Então, os nascidos depois da volta dos soldados da Segunda Guerra, chamados nos Estados Unidos de baby boomers, eles queriam liberdade para fazer um monte de coisa. E aí um cara, da universidade, ele era o dean da Business School de Harvard, chamado Diderot, junto com o presidente do MIT, criaram o primeiro fundo de capital de risco da época moderna. E começaram a fazer investimento nesse pessoal inquieto que queria desenvolver coisas e não tinha dinheiro. Aí começou a fase do capital do risco, que é a terceira onda da inovação. Primeira onda, o inventor. Segunda onda, laboratório de P&D das multinacionais. A terceira onda, o capital de risco com o empreendedor flexível, ousado e tal. E dessa fase foi gerado um desenvolvimento econômico que é simplesmente fantástico. Nunca aconteceu um troço desse tamanho. Quando você pega as empresas que foram criadas, nessa terceira onda da inovação, apareceu o primeiro grupo de hardware. Foi quando apareceu Apple, Intel, etc., que eram coisas físicas. Depois apareceu o grupo de software, Adobe, Microsoft, etc. Depois software com internet, que aí veio Amazon, Facebook, etc. E a quarta jogada depois disso, ainda na terceira onda, foi esse negócio de substituir tudo por software. E o que é o Uber? O Uber é um serviço que você substitui o que existia antes, físico, por uma ferramenta que dá acesso àquilo que existia antes, que era o transporte. Então, essa substituição de tudo que existia antes por software, a softwareização de tudo hoje é software. Uma vez lá nos Estados Unidos eu assisti uma palestra de um cara da Boeing, e o cara da Boeing dizendo que o negócio da Boeing era software. Aí todo mundo, como? A Boeing? Software? Falei, porque o grande negócio da Boeing é projetar aviões. Fazer avião é fácil. O negócio deles é projetar aviões é software, é simulação, etc. Então a Boeing se considera uma empresa de software e o grande talento deles está nos desenvolvimentos de automação, software, etc. Bom, terceira onda da inovação gerou as maiores empresas do mundo no momento. As maiores empresas na Bolsa de Nova York, né, na New York Exchange, são Apple, Microsoft, Facebook, Google e Amazon. Criaram até uma sigla para interpretar as 5. Elas são chamadas de FAANG. Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google. Às vezes o M é substituído por um N e entra Netflix. Mas as FAANGs, não sei se vocês já repararam isso, quanto que vale uma empresa dessa no mercado? Vale 800 bilhões de dólares, 900 bilhões de dólares.
A Apple e a Amazon já cruzaram $1 trilhão de valor de mercado. Empresas nascidas na terceira onda da inovação. Quer dizer, foi um desenvolvimento fantástico que trouxe essas empresas para esse nível de riqueza. A gente pensar em 800 bilhões de dólares é um troço tão grande, a gente não tem medida. O que é 800 bilhões de dólares? Se perguntar qual é a diferença entre 800 bilhões e 100 bilhões, ninguém sabe, né? Então, só para ter uma comparação, as maiores empresas da Bolsa Brasileira são a Petrobras, a Vale e o Itaú. Elas valem juntas R$1 trilhão. Todas as outras 340 empresas listadas na Bolsa valem juntas mais R$1 trilhão. Então, a Bolsa Brasileira inteira vale R$2 trilhões. Todas as 345 empresas listadas na Bolsa valem 345, valem R$2 trilhões de reais. O incrível desse número é que se a Amazon cismar, ela pode pegar metade das ações, metade, e comprar tudo no Brasil. Todas as empresas, Petrobras, Vale, todos os bancos, todas as mineradoras, todas as empresas de siderúrgica, etc. e tal, tudo é metade, somado, é metade do valor de uma empresa desse tamanho. Quer dizer, a riqueza que foi gerada nessa terceira onda da inovação, que é capital de risco mais empreendedores ousados, é um troço incrível. E tudo isso continua até hoje. A gente tem inventores até hoje da primeira onda, nós temos laboratórios de P&D de multinacionais até hoje da segunda onda, e temos o capital de risco com empreendedores ousados até hoje. Só que essa terceira onda começou a encher. Já não está acontecendo na mesma velocidade o que aconteceu na virada do século. Por quê? Porque ficou muito fácil copiar o que alguém está fazendo. Então, qualquer empreendedor, ele tem uma ideia, vou fazer um site, um aplicativo que vai revolucionar o mundo, não sei o que e tal. Se ele der certo, uma semana depois aparece um outro cara fazendo um troço muito parecido, porque a barreira de entrada ficou muito pequena. Diante disso, a terceira onda da inovação perdeu força. E o que está vindo agora? É a tal da quarta onda da inovação. Porque durante a terceira onda da inovação, as empresas estabelecidas, todas, perderam, em termos de valor relativo, perderam em relação aos entrantes. Né? Se você for ver 30 anos atrás, as maiores empresas da Bolsa Americana eram as empresas de petróleo, bancos, etc. Hoje são todas empresas da terceira onda. Todas as 5 maiores são da terceira onda. Então houve uma mudança, um deslocamento de importância das empresas estabelecidas. Agora, o que é a quarta onda? A quarta onda é a empresa estabelecida junto com o tal empreendedor, startup, que está acontecendo. Por que isso agora é importante? Porque para o cara, o empreendedor, ser diferente dos outros que estão no mercado, ele precisa daquilo que a empresa grande tem, a empresa estabelecida. Ela tem marca, acesso a mercado e credibilidade. O cara não tem nada disso, o empreendedor, a startup. Então você junta a startup, que é ousada, irresponsável, flexível, inovadora, junta com o cara que tem credibilidade, tem marca e recursos. Então a quarta onda da inovação, tem uma figurinha que a gente usa muito para isso, que é o sapato preto, passo doble, assim. Passo doble acho que não existe mais, né? Mas existiu o passo doble lá atrás. O sapato social preto, de amarrar, e o tênis. Então é a junção da empresa estabelecida com a startup. E como que uma empresa estabelecida se junta com a startup? Aí tem um monte, tem várias possibilidades para isso acontecer. O que a empresa estabelecida não pode fazer é imaginar que ela vai conseguir comprar a startup na hora que ela realmente tiver desenvolvido alguma coisa interessante.
Isso às vezes funciona, às vezes não funciona. Por exemplo, a Netflix foi oferecida para a Blockbuster. Não sei se vocês se lembram da Blockbuster. A Blockbuster teve milhares de lojas pelo mundo inteiro. Uma loja da Blockbuster, em alguns lugares, era do tamanho desse prédio aqui. Era um troço assim gigante. Aliás, teve aqui em Florianópolis também, uma loja da Blockbuster. O conselho de administração da Netflix aprovou a venda da Netflix para a Blockbuster por 50 milhões de dólares e foi para a aprovação do conselho da Blockbuster. E a Blockbuster negou. Não quis. Não quis comprar a Netflix por 50 milhões de dólares, achou que estava valorizado muito alto. Resultado, menos de 3 anos depois desse episódio, Blockbuster faliu. Quer dizer, quebrou, Chapter 11 nos Estados Unidos, entrou em concordata e falência imediata, e a Netflix, não sei se vocês acompanharam no mercado, ela vale hoje 180 bilhões de dólares no mercado, 180 bilhões, passou a Disney como a maior empresa de entretenimento do mundo, né? Bom, então não dá para imaginar que a empresa estabelecida ela pode esperar para ver o que vai acontecer e aí, se for o caso, compra. Não é assim, porque a empresa nova pode simplesmente liquidar a empresa estabelecida. Bom, o que fazer diante disso? Aí são duas coisas importantes, que era a mensagem que eu acho importante aqui para o grupo e para outras empresas estabelecidas que por acaso estejam aqui. Existem 2 tipos de transformação que a empresa grande pode fazer para entrar nesse mundo da inovação. A primeira grande transformação é você fazer aquilo que você faz de uma forma diferente, mais moderna. Então vamos pegar, no caso da NSC, vocês distribuem conteúdo e atendem o mercado de anunciantes nos vários veículos do grupo. Se vocês começarem a usar esse potencial todo do grupo para fazer a mesma coisa de um jeito diferente, digamos, por exemplo, entrar para valer em marketing digital. Você vai atender uma necessidade dos seus clientes anunciantes, né? Porque um grupo de comunicação tem 2 clientes, tem o anunciante e o usuário lá na ponta. Então vocês estão fazendo a mesma coisa que antes, só que de uma forma diferente. A Netflix fez isso quando ela passou de entregadora de DVDs pelo correio. Você alugava uma caixinha todo mês, por mês, pagava por mês, e quando você devolvia a caixinha com os filmes que você assistiu, ela escolhia os outros que você vai assistir daqui para frente. Assim que funcionava a Netflix. Aí ela começou a fazer a mesma coisa com streaming, mandando os filmes pela internet, que nem tinha velocidade na época para isso, foi uma aposta ousadíssima da Netflix na época, não existia velocidade para transferência de filmes naquela época. Ela começou a fazer isso e o efeito foi o contrário. Ela provocou o pessoal a assinar internet de alta velocidade para poder usar o Netflix. Foi o contrário. Então ela não só ousou, como ela provocou uma mudança grande no uso da internet a nível mundial. Então isso é fazer a mesma coisa que você fazia antes, mas de uma forma diferente. Qual é a segunda transformação que a empresa pode fazer? Para fazer essa primeira transformação, a empresa estabelecida pode se aproximar de startups também. Porque esse mundo, por exemplo, de marketing digital está povoado de startups, algumas de muito sucesso aqui de Floripa, inclusive. Bom, então isso é a transformação, a primeira transformação. A segunda transformação é você usar o potencial que a empresa já tem. Então você imagina o seguinte, o que é, vamos pegar um outro exemplo internacional para não chegar muito perto. Pega a Tesla. A Tesla é um grande exemplo de inovação, o Elon Musk é o cara que fala sobre inovação no mundo inteiro e tal, aquela coisa, e ele lançou um carro inovador, cheio de troços diferentes, várias funções do carro são diferentes e tal, mas é um carro. Então a transformação que a Tesla fez, do meu ponto de vista, foi pouco. Porque o que nós estamos querendo na cidade é um troço que não é carro.
Então, o que ela fez? Ela fez uma transformação do tipo A. Existe o carro, há 120 anos, exatamente a mesma coisa, uma lata pesada em cima de 4 rodas, e ele fez uma lata pesada em cima de 4 rodas, um pouco mais leve, com motor mais eficiente, usando energia elétrica e tal, mas é um carro. O que seria a transformação B? É pensar qual é o mercado que a cidade está querendo. Eu vejo, por exemplo, a muito curto prazo, a gente vai ter velocidade máxima na cidade de 60 km por hora, para melhorar o trânsito em geral e diminuir o número de acidentes, né? Acidentes no Brasil são uma verdadeira carnificina, né? A gente mata 45 mil pessoas por ano no trânsito, porque nós vamos ter um movimento de reação a isso, nós vamos ter 60 km por hora. Se dentro da cidade a velocidade máxima vai ser 60 km por hora, para que precisa do carro? Quer dizer, imagina você ter um carro que acelera de 0 a 100 em 7 segundos, num lugar que a velocidade máxima é 60. Entre outras coisas, devia ser ilegal isso, né? Então, a grande transformação B que o Elon Musk poderia ter feito e não fez, foi fazer essa outra coisa, que não é o carro. Então, o que seria no nosso, voltando ao nosso grupo aqui, e outras empresas estabelecidas, o que é a transformação B? Qual que é o grande ativo que a empresa tem hoje, o grupo NSC? Tem acesso aos clientes, ouvido e voz, e olhar, né? Visão e bolso, porque manda conta. O cliente é assinante. Então, existe um ativo enorme que o grupo tem. Do lado dos anunciantes, vocês sabem o que os anunciantes querem. Isso tem um valor de mercado incrível. Para que isso pode ser usado? Não sei. Nós temos que pensar. Quando a Netflix resolveu sair do mercado, aumentar, fazer a transformação B, né? Antes ela só entregava conteúdo dos outros, ela resolveu fazer conteúdo. Qual que foi o princípio disso na Netflix? Arriscadíssimo na época. Eles falaram o seguinte: quem mais conhece o cara que assiste filme no mundo somos nós. Se nós sabemos tudo sobre a pessoa que assiste filme, por que a gente não faz filme para esse cara? Que nós conhecemos mais do que todo mundo. Isso foi um troço ousado, foi para o conselho da Netflix de novo, discutido longamente, todo mundo com medo de entrar em produção de conteúdo. O filme é um troço caríssimo, desenvolvimento de filme é um troço caríssimo e tal, e com muito pouco ciência, assim, o que vai dar certo, o que não vai dar certo. Então eles pegaram o seguinte: quem que era o queridinho dos assinantes da Netflix? Kevin Spacey. Fizeram um seriado chamado House of Cards, com Kevin Spacey no papel principal. Entre outras coisas, ele é o ator principal do filme e ele é o narrador também. Aí mesmo que o House of Cards foi um sucesso incrível, daí para frente, Netflix virou uma grande produtora de conteúdo e vale hoje 180 bilhões de dólares, produz muito mais do que o estúdio Disney. E o pessoal, os produtores de conteúdo, estão todos tentando reagir a essa invasão da Netflix na produção de conteúdo, que é um negócio notável, né? Mas olha só, ela resolveu produzir conteúdo para o público que ela conhecia mais do que todo mundo. Então ela usou um ativo que o grupo tinha para produzir um produto ou serviço diferente. O que seria no nosso caso aqui? Os ativos da empresa são anunciantes e clientes, e a capacidade de chegar nesses clientes, através de todos os veículos possíveis, e o que nós vamos oferecer para esse pessoal? Uma das possibilidades, aí já é chute meu, educação. Independente de qualquer coisa que acontecer no Brasil, educação é um mercado que vai virar de cabeça para baixo. Tem uma figura interessante sobre a transformação digital, o que está acontecendo hoje, dizendo as indústrias que já foram, setores que já foram atingidos pela transformação digital e os que vão ser. Na próxima rodada do furacão, educação é um troço que vai virar de cabeça para baixo. Ninguém suporta mais a educação no estilo tradicional. Os alunos não querem saber daquilo, é um sofrimento para os alunos assistir aula
Araci, que é a nossa especialista no assunto, pode comprovar isso, que eles não aguentam mais participar desse... Então a educação vai ter uma revolução enorme. O grupo tem uma possibilidade de chegar aos consumidores que ele conhece, aos anunciantes que ele conhece, e, de repente, o conteúdo pode ser educação. A outra coisa que vai ser muito importante, eu acho que seria até um trabalho interessante para o grupo que está começando aqui agora, é a ciência de dados, né? Trabalhar os dados de consumidores e anunciantes, não só de consumidores, de anunciantes, porque ninguém sabe também o que os anunciantes querem. Então, trabalhar anunciantes, ter uma inteligência de dados em cima dos anunciantes também é um ativo que o grupo pode usar para se lançar nessa nova fase da inovação. Então, a quarta onda da inovação, ela vem forte, é a mistura de empresas grandes estabelecidas com startups, e as empresas podem abraçar a quarta onda, surfar a quarta onda, ou serem atropeladas por ela, né? Que aconteceu com muitas empresas boas e a gente não quer que aconteça com as nossas. Então, a onda vai acontecer e a oportunidade está aberta. Duas transformações. Fazer a mesma coisa que faz hoje, de um jeito um pouco diferente, mais moderno, mais eficiente, mais interessante para os consumidores. Transformação B. Fazer uma coisa diferente do que faz hoje, baseado nos ativos da empresa que estão à disposição do grupo para utilizar de outra forma. Tá ok? Então, muito obrigado e estou à disposição de vocês aí.